Fala pessoal, prontos para mais uma viagem rumo à maturidade? Bem-vindos todos ao canal e hoje nós vamos adentrar num assunto que com certeza vai ser uma contribuição na tua vida. É um assunto que parece leve, que parece tranquilo, mas ele tem um peso enorme no nosso dia a dia e nas nossas relações. O tema de hoje é a infantilidade nas relações. A primeira aula, que foi a aula do dia anterior, eu trouxe para vocês algumas dicas sobre relacionamento homem-mulher e relacionamento sem gênero. E aí eu trouxe algumas provocações, caso você não tenha assistido essa aula, a gente vai deixar o linkzinho dela por aqui para que você possa assistir. E eu trouxe nessa aula anterior para que você avaliasse dentro das 5 linguagens do amor qual seria a tua linguagem. Espero que tu tenha tido tempo para te avaliar um pouquinho, porque eu acho que é um assunto que casa com o dia de hoje também, porque entender as linguagens do amor, a tua linguagem do amor, e ter uma percipiência atenta para entender como é que é a linguagem do amor das pessoas ao teu redor pode fazer a diferença no teu dia a dia. Mas, contudo, a aula de hoje, então, sobre infantilidade nas relações, eu tenho um material preparadinho aqui para mim, eu peço desculpas porque eu não vou ficar o tempo todo te olhando e impactando o teu ser e o teu corpo, como é de costume, porque eu tenho aprendido aí algumas técnicas boas que tornam as aulas ainda melhores. Vou fazer um merchan aqui para uma instituição que eu me formei agora, que é a Vox to You. A Vox é uma escola especialista em oratória. E eu recomendo muito o trabalho deles porque eu melhorei muito a minha didática, a minha respiração, a minha forma de oratória, tudo pensando em vocês, para que eu possa entregar para vocês aqui também, porque me sinto muito bem avançando cada vez mais na vida. Não gosto muito de ficar estagnada e não gosto de ficar achando que tá sempre bom. Pelo contrário, sempre tô pensando que tem muitas coisas para melhorar. Então eu peço que vocês deixem dicas aqui para nós também, por favor. Pode deixar todas as dicas, pode fazer todas as críticas, porque eu realmente quero melhorar cada vez mais e entregar para vocês um conteúdo que faça diferença na tua existência, no teu dia a dia. Então, olha só. Quero que tu pense agora, que tu imagina quantas vezes na tua vida tu agiu por impulso e tu deixou algumas emoções dominarem algumas situações e acabou que no final o resultado não foi o que tu realmente gostaria, o que tu esperava. Quem nunca, né? É normal, porque todos nós temos uma criança no nosso interior. Acontece que quando essa criança pega o volante e ela toma algumas atitudes, falas, faz escolhas, você vai convir comigo que uma criança não tem maturidade para tomar certos tipos de decisões e ter certos tipos de atitudes, né? E a infantilidade nas relações é algo que passa muito despercebido por muitas pessoas e por nós. Eu mesma, quando comecei a avaliar a forma como eu relacionava com as pessoas, eu pude perceber que tinha muita coisa para melhorar, né? E a primeira coisa que surge é assim, mas é que eu sou muito espontâneo, né? Esse é o meu jeito. Não seja tão crítico com o fulano. Coitado, é um querido, tá sendo ele, tão queridão, né? Sabe aquela pessoa que sempre traz uma piada no meio de uma reunião séria? Aquela pessoa que chega sempre atrasado e tá sempre trazendo algumas desculpas que acaba trazendo até um desconforto pro grupo. E inúmeras outras coisas podem passar na tua mente aí como infantilidade. Por exemplo, na primeira aula, então, falamos de relacionamento, né? De casais. Existe uma infantilidade, uma imaturidade que acontece muito nos casais, que é negar o diálogo. Tanto homens quanto mulheres, quanto sem gênero, têm uma tendência, quando existe ainda esse mundo imaturo que o domina, quando acontece um momento de termos aquela velha e boa conversa, que eu particularmente não gosto muito do apelido que deram para DR, né? Discussão da relação. Eu acho que acabou se infantilizando um momento que é extremamente importante para o casal. É um momento de fortalecimento, é um momento de crescimento. E é claro que a gente precisa entender que
Essa infantilidade na relação depende muito da história de vida da pessoa e de como a própria pessoa se coloca para conscientizar como ela age e como ela é. Então, é muito comum as pessoas confundirem infantilidade acreditando que é sinônimo de autenticidade. É um grande erro, porque ser autêntico é ser fiel a si mesmo e ter a consciência e a responsabilidade. Mesmo que eu esteja num momento em que eu não gostaria de ter essa conversa com o meu companheiro, com a minha companheira, eu tenho que entender que se para o outro é importante aquela conversa, eu preciso ser maduro, responsável, adulto e ter aquela conversa. Se você parar para pensar agora como as crianças reagem muitas vezes ao diálogo, eu já ouvi de criança no meu consultório, porque eu trabalho com terapia crânio-sacral e eu faço liberação somatoemocional já há muitos anos. E eu já atendi crianças por muitos anos e eu fazia a seguinte pergunta para eles. Na tua casa, tu prefere conversar com o teu pai e a tua mãe sobre as atitudes que tu tá tendo ou tu preferiria tomar uma chinelada? Muitas crianças acabam dizendo, eu prefiro tomar uma chinelada e deu. Porque o número 1, não entendo o que meu pai fala. Número 2, conversas são chatas. Por quê, pessoal? Porque para ter uma conversa, até para você estar assistindo esse vídeo, você precisa de maturidade. Você precisa de tranquilidade interior. Você precisa de paz mental. Você precisa de paz até espiritual, dependendo do assunto, se ele é muito robusto, se ele envolve muita metafísica, muita ontologia. E as pessoas estão cada vez mais dispersas dessa habilidade ou dessa necessidade. Com o advento da rolagem infinita, o nosso cérebro agora está acostumado a cada 30 segundos ter uma experiência diferente. Por exemplo, eu gosto muito também das aulas do IBN, que é do Instituto de Neuromarketing Brasil, né? Então eu gosto muito de neuroanatomia e muitos conteúdos que se envolvem na neuroanatomia, no funcionamento do cérebro, eu gosto. As últimas aulas de atualizações da neuroanatomia, os professores disseram assim, os speakers que não se atualizarem em dar uma aula sucinta, rápida, que tu entra ali, papum, e já fala logo, vão estar fora do mercado speaker. Por quê? Porque as pessoas não têm mais o nível de atenção que tinham antigamente. Então agora, por exemplo, tem 7 minutos e 53 esse vídeo. Tu já pode estar cansado de me ouvir e já pode estar me achando uma chata. E aí, você vai pegar o seu dedão e apontar para mim, que a culpa é minha, que a minha aula é chata, que esse assunto não tem relevância para mim e ponto final e deu. Esse lugar no cérebro e na consciência é o lugar que você precisa ajustar. Então é como se você pegasse aquela criança que tá na birra, que tá sendo birrenta e muitas vezes até desajustada, eu diria assim, e você precisa se convencer. Calma, espera um pouquinho, é como se tu dissesse, aguarda a tua vez, porque quando a tua vez chegar, você vai ser recompensado. Então, muitas pessoas confundem essa infantilidade que, mas eu sou assim, eu não tenho paciência para vídeo, eu não tenho paciência para aula, eu não tenho paciência para ler. Pessoal, nós estamos vivendo a era do lifelong learning. Nós estamos vivendo a era em que os melhores colaboradores, as melhores empresas, as pessoas mais felizes são aquelas que têm maturidade para se dedicar a elas mesmas e, por exemplo, neste momento, dar ouvidos como você está dando para essa nossa aula, para esse nosso vídeo. A infantilidade pode levar você a ter impulsos que trazem consequências catastróficas na tua vida, por falta de compreensão e por falta de feeling do momento. Por exemplo, pode ser que no teu dia a dia, até pelo vício da rolagem infinita, né, o dedinho passando para cima, em algum momento do dia, pode ser que você passe os teus olhos nas redes que fazem a rolagem infinita, que é um massacre do teu cérebro, um massacre da tua inteligência.
faz com que tu não tenha paciência de se concentrar até mesmo numa conversa importante que o teu chefe tenha que ter contigo no trabalho. E aí, veja bem, sabe aquela sensação que parece que o teu cérebro tangencia e dá um vácuo nele, daí tu volta e tu pensa assim, nossa, o que foi que essa pessoa falou mesmo? E aí, a comunidade de hoje taxa isso com uma sigla que tem 4 letras. E que, desculpem os especialistas, me desculpem as grandes sumidades nisso, eu tenho visto gigantescos diagnósticos errados de TDAH das pessoas ou DDA nas pessoas, porque, na verdade, as pessoas não estão educadas para se centrarem nelas. A questão da maturidade, pessoal, é muito sobre um centramento no teu critério corporal. Se a gente fosse, por exemplo, pegar um livro de fenomenologia, corpo e percepção, tá tentando buscar na minha biblioteca, que eu achei que tinha alguma coisa perto, mas eu não tenho nada aqui. Tá? Você ia ver que o nosso dia a dia tem vários estímulos, mas que o tempo todo eu preciso estar centrada em mim para poder entender o mundo. Nós estamos acostumados a sentir o mundo a partir do externo. Tem um papo agora que eu vou entrar que talvez tu nem conceba, que é, se tu queres conhecer uma pessoa, tu não tens que mergulhar no mundo da pessoa. Você tem que mergulhar no teu interno, observar como é que tu te sente quando tu está com essa pessoa, o teu nível de paz interior, o teu nível de bem-estar, o quanto que a tua mente fica acelerada, o quanto que você fica irritado. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo numa consultoria de autenticação Não é uma consultoria de autenticação. Eu estava fazendo uma consultoria empresarial, tá? E esse empresário relatou para mim uma reunião super importante que ele teve de uma determinada tratativa, e ele disse assim, nossa, Jaqueline, eu fiquei muito agitado na reunião, tão agitado, que até o meu gato não parou, o gato subiu no computador, ele estava fazendo uma reunião em casa, e agitou muito, e eu perguntei, como é que tu ficou depois? Extremamente inquieto e agitado, e à noite acabei tendo uma discussão com a minha esposa e tal e tal. O que é isso? Isso não é um acaso. Porém, a imaturidade e a infantilidade nas relações faz com que você acredite que esse tipo de sinal, esse tipo de evidência corpórea seja banal. E não é. Você ficar confuso, você ficar agitado, você ficar irritado diante de uma reunião, diante de uma pessoa, é uma informação que está surgindo e você precisa se tornar um cientista para perceber isso. Mas, Jaque, o que isso que você está falando tem a ver com infantilidade nas relações? Tudo. Porque a nossa infantilidade começa no momento em que nós, no nosso dia a dia, somos superficiais, até mesmo para perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Imagina agora nesse momento que tu tens uma empresa, uma pequena empresa, tu tem 5 colaboradores que trabalham com você e tem um colaborador que está num cargo importante e delicado, que é um daqueles cargos que tu precisa ter uma proximidade com essa pessoa, e você finge que não vê que essa pessoa não gosta de ti, você finge que não vê que essa pessoa não tá nem aí pra empresa. Desde que essa pessoa entrou na empresa, tu começou a ter uns sonhos estranhos. Desde que essa pessoa entrou na empresa, tu percebe que a empresa tá cada vez mais suja, tem mais poeira nas coisas. Essa pessoa, quando você conversa com ela, não te olha nos olhos, tu não sente uma segurança com essa pessoa e tu finge que não vê. Isso é infantilidade nas relações. Outro exemplo que você pode imaginar, imagina que você na sua infância teve uma mãe muito autoritária, você nasceu numa cidadezinha muito pequenininha, e você aprendeu, você é mulher, tá? Você é mulher. E você aprendeu que você, com o teu jeitinho, com a tua beleza,
Você domina, você conquista as pessoas. E aí você vai para o mundo corporativo e tu acredita que esse tipo de comportamento vai funcionar no mundo corporativo. Não, não vai. Imagina que tu tem lá uma necessidade de controle, de perfeição e que você desgasta as pessoas ao teu redor, mas tu não percebe. Imagina que de vez em quando tu entra tu tem um nível de controle, de perfeição tão grande que tu não consegue ouvir as pessoas que estão na tua frente e lá no teu cérebro roda um programa de sabotagem do processo do outro que tu não percebe, mas tu tá sempre pensando que em puxar o tapete do outro, que o outro nunca é bom, que o outro tá sempre falhando, ou seja, um criticismo que roda sempre. Isso também é uma infantilidade nas relações. É importante que você fique a partir dessa live, dessa aula, muito atento a esses pequenos sinais, porque são, como eu disse no início da aula, parece tudo muito leve, parece tudo muito não tão relevante, mas tem um peso muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida. Pode atrapalhar completamente o teu bem-estar e pode atrapalhar completamente o fluxo até mesmo dos teus projetos, o fluxo o fluxo dos teus planos, por causa dessa infantilidade, né? Tu acreditar, por exemplo, que você pode tratar todo mundo de forma informal, cuidado, você pode perder pessoas importantes, você pode perder projetos importantes. E aí tem uma premissa muito alta para o brasileiro, porque o brasileiro é um povo muito criativo, é um povo muito fera, pessoal, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a Austrália, e aí eu vou trazer uma curiosidade cultural aqui para vocês. Antes das placas tectônicas se romperem, a Austrália era para ser um pedacinho do Brasil, né? Na ruptura das placas tectônicas se soltou, então nós temos a Austrália e nós temos o Brasil. E qualquer brasileiro que vai para a Austrália tem vontade de ficar lá, porque é muito gostoso, gente. O ambiente é muito lembra o Brasil, só que com muito mais ordem, com uma tranquilidade, com uma limpeza e com uma eficiência gigantesca. Então, o brasileiro tem uma tendência de ser superficial em muitas coisas, de achar que o jeitinho brasileiro ajuda, de achar que tudo bem agir dessa forma ou de outra. E na verdade, se você começar a prestar mais atenção nos teus pensamentos e nas tuas atitudes quando você está em interação em casa, com o teu marido, com o teu colega de trabalho, com o teu chefe, você vai perceber que a infantilidade atrapalha muito, 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 muito. Então não dá pra gente utilizar mais essa desculpinha do é que é espontâneo, é o jeitinho dele. Não. Muda, porque se é pra mudar pra melhor, não tem por que não mudar, né? Então, por que essa maturidade emocional é tão importante? Porque essa maturidade, ela nos permite relações mais saudáveis, ela nos permite relações mais produtivas. Essa maturidade emocional permite que a relação seja nutritiva em ambos os lados. Se eu entro para conversar com você, eu vou ali e eu cumpro aquela conversa dentro do escopo daquela relação. Eu não vou te desgastar com algo que não é da tua alçada. Tem uma pessoa próxima a mim que eu vivo dizendo para ela, mas por que você exige isso dessa pessoa se a responsabilidade dela não é essa? Por que tu quer que eu pergunte pro fulano de tal coisa que se não é da responsabilidade dele? Isso, gente, é uma infantilidade, porque é a criança que faz isso. A criança olha para qualquer pessoa e pensa que qualquer pessoa deve servi-la. Eu tenho 2 filhas, pessoal, aqui em casa, tá? A Alessia e a Cecília. A Alessia agora tá com 9 anos e a Cecília com 8. E é muito interessante porque se eu deixo do modo delas, elas tornam todos os colaboradores da casa em função delas. Elas acham que a pessoa que é contratada para limpar a casa tem que parar de limpar para brincar.
Elas acham que a pessoa que é contratada para fazer o alimento tem que parar de fazer o alimento e tem que servir o café na cama para elas. Infantilidade, imaturidade. É uma criança e aí imagina que essa criança cresce. Ela não entende a lógica do crescimento e da maturidade da relação. E aí ela tá agora com 28 anos, com 30 anos, 40 anos no mundo corporativo, executando um trabalho, e ela acha que ela pode continuar mentindo como ela mentia para a mãe. Ela acredita que ela pode continuar procrastinando várias tarefas, como ela sempre fez, e tudo bem. Ela acha que ela pode se sobrepor de tarefas, dizer sim para tudo, tem dificuldade de dizer não, como se o chefe sempre fosse a mãe e o pai. Não posso dizer não para minha mãe, não posso dizer não para o mais velho. E aí ela acaba se sobrecarregando por dificuldade de dizer não. E aí, pessoal, isso tudo é confundido com vitimização, com, aqui no Sul a gente fala muito a coitadice, o coitadinho, o vítima. Não, é infantil, não tá sabendo dizer não, não tá sabendo dizer, olha, não vai dar, eu tô com muita coisa aqui para fazer, tem mais alguém que possa fazer isso para nós? Olha, eu não vou conseguir cumprir essa meta no prazo que tu precisa. Ou outra infantilidade, gente, que acontece muito no mundo corporativo, que isso me deixa muito louca, porque eu atendo empresas, eu sou muito boa com times de growth, tá? Atualmente, na verdade, eu tô descobrindo ainda muitas habilidades que eu tenho para times de crescimento, para times de desenvolvimento. E aí eu acho muito interessante que as pessoas acreditam que uma mensagem solta num WhatsApp ou um e-mail enviado é uma premissa de que a pessoa é obrigada a... Ela viu. Então veja uma infantilidade ou uma imaturidade que acontece muito no mundo corporativo. Fulana, então tá, beleza, foi combinado que eu vou te enviar um e-mail, lá. E imagina que tem um prazo. Nós duas temos um prazo para cumprir disso. E imagina que eu te mando o e-mail e eu não me dou o trabalho de te avisar. Oi, Jaque, tudo bem? Olha, eu te enviei o e-mail hoje com aquele programa lá que tu me pediu, com aquele texto. Dá uma olhada que na sexta-feira eu vou pedir o teu retorno. A Jaque não me respondeu aquela mensagem. Será que a Jaque viu? Ah, mas o risquinho ficou azul. Opa, mas se é uma coisa importante, você não pode ser imaturo de acreditar que porque você enviou o e-mail, porque você enviou a mensagem, o outro que tem a responsabilidade de ver e blá, 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 blá. Porque você pode utilizar a tua intuição nesse momento. Porque no momento em que você viu que ali no WhatsApp a pessoa pode ter visto a tua mensagem e ela não te respondeu nada, tu não acha estranho? Tu não acha estranho ela não te mandar nenhum joinha? Sabe quando tu tem aquela intuição, mas tu não age de acordo com a tua intuição? É ali que os problemas vêm. Aí imagina que a outra pessoa acabou não vendo o teu e-mail, não foi ela que viu tua mensagem, de repente essa mulher tem um filho e o filho mexeu no celular e olhou a tua mensagem sem ver. Tu teve a sensação, tu teve a intuição, tu não deu vazão à tua intuição e vocês perdem vocês perdem o prazo, o projeto não anda porque, enfim, houve essa situação. E aí o que acontece? Uma vai culpar a outra. Infantilidade, imaturidade. Então, eu separei aqui 5 dicas, tá? 5 dicas para você ir trabalhando e, quem sabe, eliminar essa questão da infantilidade nas relações. A primeira dica, eu dei o nome de autoconhecimento é poder. Então, você precisa conhecer o teu lado reativo, que tipo de tom de voz tu não gosta e relativiza, porque nem todo mundo precisa girar em torno do teu umbigo, correto? Tem que dar uma equilibrada nisso, pessoal, principalmente os filhos únicos, principalmente os primogênitos. O mundo não gira em torno do umbigo, né? Os segundogênitos também tem que melhorar muito a questão da competição, passar por cima das pessoas, né? Então, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. E autoconhecimento é poder. Quanto mais você se conhece,
mais fica fácil e claro você identificar os gatilhos emocionais de quando você tem um rompante com alguém ou quando você dá muito de imediato uma resposta sem respirar, sem refletir, sem ter uma noite de sono sobre aquilo. Principalmente se você já descobriu o teu temperamento, se você já fez aquele testezinho de temperamento, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Se você for um colérico, você mais do que os outros precisa trabalhar o aspecto da respiração diafragmática e precisa trabalhar o aspecto de não vou dar nenhuma resposta para esta pessoa agora, porque os coléricos são os coléricos não curados, os que ainda não se tornaram sábios, eles são como um barril de pólvora. Eles são altamente reativos. Essas pessoas, se você é uma pessoa assim, você, mais do que as outras pessoas, vai ter que trabalhar mais essa questão do autoconhecimento. E por que você vai ter que trabalhar mais do que os outros? Porque um colérico tem força, muita capacidade. E junto com essa força e com essa capacidade que você ganhou de Deus, da natureza, vem a responsabilidade de saber guiar essa força, né? Não adianta você utilizar ela de forma destemperada. Dica número 2. Sempre se dê a pausa milagrosa. A pausa milagrosa é: se veio um assunto intenso, ou desagradável, ou preocupante, ou irritante, ou desafiador, se dê o milagre de uma pausa, que é: não responda nada no momento em que veio a informação. Perceba seu corpo. Se for necessário, ou seja, se dependendo da tua resposta, essa resposta vai gerar todo um acontecimento depois, como se você tivesse que tomar uma decisão que mudaria o curso das coisas. Se dê um tempo sozinho com você e peça licença para a pessoa: olha, eu vou precisar, me dá um segundo, eu preciso me retirar só um segundo. Saia de cena, vá ao banheiro, vá respirar, reflita e fale com você a seguinte frase: não é pessoal. Eu tenho um objetivo aqui, eu não vou perder o meu centramento. O que é importante para mim aqui e agora? O que é importante nesse projeto aqui e agora? Disso que a pessoa me disse, o que é mais importante? E leva tempo, dependendo do teu temperamento, mais uma vez, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Dependendo do teu temperamento, vai levar mais tempo para você conseguir atualizar essa ferramenta ou não. Dica número 3. Muitas vezes a infantilidade nos atrapalha de ouvir a verdade. Então existem empresas que têm a cultura do feedback. Inclusive tem dicas do feedback sanduíche, né? Ontem mesmo na aula da Vox, que estava maravilhosa, a gente brincou muito com o feedback sanduíche, né? Que é você trazer um elogio consistente, você trazer o ponto de melhoria de forma positiva, né? De forma altruísta, de forma construtiva, e no final trazer mais um elogio. Porém, todavia, entretanto, pessoal, se nós ficarmos rodeados de pessoas que são baba-ovo e que nunca nos falam a verdade, a gente não cresce. E nós, brasileiros, muitos de nós temos uma infantilidade para receber feedbacks verdadeiros. Eu levo para o lado pessoal, eu me torno uma criança de 5, 6 anos, ou melhor, uma adolescente de 16 anos, sendo invalidada pela arqui-inimiga. O que é pior do que se tornar criança, porque o adolescente tem total consciência das suas atitudes, né? Mas é muito coordenado pelos hormônios.
Então, imagina que você pode ter 40 anos e de vez em quando você vira uma adolescente de 15 anos querendo estapear o rosto da outra lá. Aqui no Sul a gente fala muito a cara do outro. Estapear muito a cara do outro porque tu não gostou da atitude do outro. Só um pouquinho. Pessoal, eu nasci, eu falo isso, eu vou cantar pra vocês agora, tá? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu vejo tanta coisa, que às vezes eu me pergunto, meu Deus, de que raça é essa pessoa? Essa pessoa é humana? E daí tem esse jargão que eu tenho pavor. Ai, mas somos humanos, tá? Porque somos humanos, nós temos que agir que nem macacos, que nem seres que não têm um mínimo de consciência, de educação, de ordem. Ai, mas a pessoa tem sentimentos. Gente, vocês não sabem o que é sentimento. Quando uma pessoa me responde assim, eu que estudei, gente, sentimento. Quer estudar sentimento? Tu quer estudar sentimento? Ó, vou te dar dica de 2 livrinhos. Não tava combinado, isso aqui não tá no meu script. Aliás, meu problema é esse, tá? Essa live era pra ser de 15 minutos, já tô em 31. Eu não sei quando que eu vou melhorar esse negócio, que eu paro de falar quando eu tenho que parar de falar. Eu falo demais. Mas eu espero que o que eu esteja falando esteja sendo válido pra alguma forma, tá? Então, olha só. Esse livrinho aqui, ó. O Homem à Procura de Si Mesmo, maravilhoso, Rollo May. E esse livrinho aqui, ó. O Medo à Liberdade, Erich Fromm. Esse livro aqui, ele faz uma crítica pra sociedade atual, gente, que eu até assim, ó. Meu Deus, mas eu pensei que essa crise era de agora. Essa daqui é a 14ª edição, gente. A primeira edição foi... A 14ª foi em 1986. Aqui, ó. As edições no Brasil aconteceram em 1960. Em 1960 já existia uma gigantesca crise de maturidade do homem. Desde 1960, grandes autores estão dizendo que o homem está muito perdido. Da sua força, da sua maturidade, do seu legado, da capacidade de tocar o mundo. Sabe? As pessoas... O ser humano tá muito preso, pessoal. Eu nem vou começar nesse assunto, porque senão eu já me perco. Deixa eu voltar pro tema aqui, ó. Então, dica 3, aprenda a ouvir a verdade. Dica número 4, assuma a responsabilidade pelos teus atos. Observa. Por exemplo, às vezes uma pessoa só tá falando da vida dela, ela não quer mudar, ela não quer que tu ajude ela só quer falar. Tem uma brincadeira que eu falo assim, algumas pessoas acreditam que o teu ouvido é pinico. Tem pessoas que tu não faz ideia pra quantas pessoas ela já falou a mesma ladainha que ela tá falando pra você. E você acredita que você tem que fazer alguma coisa pra essa pessoa pra ajudar. Não, essa pessoa, ela infantilmente não sabe se fechar nas suas questões e ela fala pro primeiro que aparece pela frente. Ela fala a mesma coisa, ela já discutiu com inúmeras pessoas, mas na verdade ela não quer resolver o problema. E você, imaturo e infantil, não percebe as dicas corporais da pessoa e acaba perdendo a tua energia, o teu tempo e no final das contas, sabe quando a pessoa diz assim, mas não vai dar certo isso porque aquilo e outro? Relaxa, descansa, porque na verdade, nesse momento você entendeu que essa pessoa não quer mudar aquela situação, tá? Então, assumir a responsabilidade pelos teus atos é sobre parar de culpar o sistema, parar de culpar o governo, parar de culpar o chefe, parar de culpar os outros. Pare de culpar qualquer outro sobre aquilo que você viu. Porque se você viu, você é o líder que tá ali. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela fez no telefone, ela falou pra mim assim, não, tudo bem,
Tu tens uma maravilhosa equipe de marketing que deixou esse furo no teu não sei o que, e eu disse, querido, olha só, a maturidade que eu preciso de você agora, não interessa quem fez, não interessa quem deixou aberto qualquer coisa, você viu, você impactou isso, você tinha que ter visto isso antes. Se você tivesse me ouvido antes, você teria testado a coisa antes e você teria descoberto isso antes. Não hoje, que é o dia de pontinhos. E foi muito legal porque essa pessoa entendeu que uma coisa que faz essa pessoa não crescer é o vício por achar que é uma vítima do mundo. É o vício por querer apontar o dedo e dizer assim, olha lá, o fulano não fez isso, olha lá, o fulano não fez aquilo. Pessoal, vamos trabalhar? Vamos fazer o nosso melhor e vamos parar de ficar cuidando do que o outro tá fazendo? E vamos trabalhar com check-in, check-out? O que é pra mim fazer, o que é pro fulano fazer? Tá, o fulano não está fazendo. Ok, eu aviso lá quem eu tenho que avisar, mas eu sigo fazendo o meu trabalho com alegria, com satisfação, porque você é uma pessoa que tem realização existencial. Aliás, sobre realização existencial, acessa o meu Instagram, Jaqueline Pigato, com 2 T's e 2 O's, e lá vai ter uma dica bem legal, hein? De algo importantíssimo sobre realização existencial. Fica de olho. Dica número 5, para finalizar, então. Busque ajuda profissional. Se você perceber que você tem vergonha de fazer terapia, você tem vergonha de procurar um coach, você tem vergonha de procurar um profissional para te ajudar na tua maturidade comportamental, é um indicativo que se você mudasse o teu comportamento, você se tornaria muito mais vencedor, vencedora na sua vida, porque quanto maior a resistência, maior a potência em cima daquele assunto. Quanto maior a resistência, maior a potência em cima daquele assunto. Então, pessoal, essas são as dicas. Lembrem-se que maturidade não é sobre destino, mas é uma jornada constante de aprendizado. Não é sobre nascer pronto, não é sobre nascer com esse chip, nascer com esse DNA, não é sobre... Mas, é que a pessoa é autêntica. Não. Maturidade nas relações e eliminar a infantilidade é necessário porque nós brasileiros somos o povo mais potente desse planeta e já passou da hora de nos tornarmos como os britânicos em relação aos nossos horários. É importante nos tornarmos como os franceses em relação à elegância e à entrega e ao culto a si mesmo, porque, gente, um francês sabe ter o momento da pausa. Na França, qualquer pessoa atendendo em qualquer estabelecimento fala mais de 5 línguas. É importante nós avançarmos com alegria, mas com força. Nós brasileiros temos muita força. Vamos, pessoal, vamos, porque quem sabe para os próximos 50 anos, porque eu acredito que a China vai ficar ainda dominando o mundo por uns belos anos ainda. Quem sabe nos próximos 50 anos não é o Brasil que vai dominar o mundo? Vamos trabalhar para isso? Eu quero chegar lá, hein? Obrigada por você estar aqui. Aquelas mesmas dicas, se você gostou, dá o teu like, porque é super importante. Compartilha essa live se tu sentir que ela pode ser uma contribuição para outras pessoas. Manda tuas dicas. Fica mais perto de mim, vem participar dos eventos, participa da escola. Dá uma olhada em tudo que eu tenho ali para te ofertar, porque pode ser que a grande dica, a grande virada, a grande cerejinha do bolo esteja a um passo da tua vida e você só precisa virar essa chave, tá bom? Obrigada por você estar aqui e tenha um dia excelente.